Então, boa noite. Essa é a nossa terceira aula, tá? Da disciplina de Matemática 2. Nessa aula, referente à unidade 3, nós vamos estudar as funções vetoriais de duas variáveis. Nessa aula, nós vamos estudar as funções vetoriais, as operações com funções vetoriais, limite e continuidade de funções vetoriais, derivada de funções vetoriais e integral de funções vetoriais. Então, a primeira questão é: o que são funções vetoriais? Né? Vocês devem recordar quando vocês estudaram funções. Então, tem uma ideia parecida. A diferença é que as funções que vocês conheciam, elas são componentes de um vetor. Então, é um vetor em que os seus componentes, eles são funções. Tá? Então, aqui a gente tem, sejam três funções, uma f de t, uma g de t e uma h de t. Sendo que essas três funções, cada uma delas é um componente de um vetor r de t. Então, essas três funções, f, g e h, elas são funções reais, né? E são chamadas aí de funções componentes do vetor r. E a gente vai poder escrever esse vetor r dessa forma: o vetor r de t, tá? Aqui a representação para um vetor, para a função vetorial, a função f de t como o primeiro componente, a função g de t como o segundo componente e a função h de t como o terceiro componente. E esta é uma maneira de se representar. Uma outra maneira é através dos versores, né? O mesmo que a gente viu lá em matemática, se eu não me engano, acho que era disciplina de cálculo vetorial, funções vetoriais, lá em cálculo vetorial, onde um vetor, só um minuto que alguém pediu aqui para entrar na aula, pronto, voltando. Então, o que ocorre? Um vetor, ele também pode ser representado a partir da combinação de seus componentes com os versores. Aqui, no caso, os versores o i, o j e o k. Tá? Então, daquele mesmo jeito em que a gente representava vetores, a gente também pode representar as funções vetoriais. Então, aqui são duas maneiras em que as funções vetoriais elas podem estar apresentadas. Uma observação é que, na maioria dos problemas, vocês vão perceber que vai aparecer a função em função, né, de t. Por quê? Porque t é referente ao tempo e ele vai aparecer na maioria das aplicações que a gente tem de funções vetoriais. Mas nada impede de que sejam utilizadas outras variáveis. Tá? Então, as operações com as funções vetoriais. Então, dadas duas funções, uma função f de t e uma função vetorial g de t, uma outra representação importante. Vocês conheciam as funções normais f de t. A função vetorial ela vai ter essa representação de vetor aqui em cima. Tá? Então, essa simbologia é que vai representar que você está diante de uma função vetorial. Então, sejam duas funções vetoriais, a função f de t e a função g de t, onde a função f de t ela tem uma função definida para a primeira componente, uma função definida para a segunda componente e uma função definida para a terceira componente. Já a g de t tem uma outra função definida para a primeira componente, a g de 1, uma outra função para a segunda componente, a g de 2, e uma terceira função para a terceira componente, a g de 3. Então, quais são as operações? Primeiro, é que é possível calcular o módulo ou a norma, né, ou o comprimento da função vetorial. São todas aquelas mesmas relações que a gente conseguia calcular com o vetor. Né? O comprimento do vetor, o módulo ou a norma eram nomes diferentes para a mesma relação.
Então, a gente também consegue calcular isto para uma função vetorial. E do mesmo jeito como era a relação referente à fórmula, a gente também pode representar a fórmula para o cálculo desse módulo de uma função vetorial. A raiz quadrada da primeira função vetorial é a ao quadrado, mais a segunda função ao quadrado, referente à segunda componente, mais a função da terceira componente ao quadrado. Então, é possível também calcular a norma ou módulo de uma função vetorial. É também possível somar ou subtrair funções vetoriais, tá? Então, para somar duas funções vetoriais, basta a gente ou somar ou subtrair as duas primeiras componentes, somar ou subtrair as duas segundas funções componentes e somar ou subtrair as duas terceiras funções componentes. Então, somando ou subtraindo as funções que estão na mesma posição de componente, você pode fazer a operação de somar ou subtrair funções vetoriais. Aqui no item C a gente tem o produto vetorial, né? Porque a gente tem dois tipos de produto: o produto escalar e o produto vetorial. Então, é possível calcular o produto vetorial de duas funções vetoriais? Sim. Então, a gente vai ter, basta a gente calcular o determinante, tá, da matriz formada por primeira linha são os índices referentes a cada componente, o I, o JK. Segunda linha são os elementos, são as funções referentes à primeira função vetorial. E na terceira linha a gente tem as funções componentes referente à segunda função vetorial. Então, calculando o determinante dessa matriz, a gente tem o produto vetorial dessas duas funções vetoriais, tá? Também podemos calcular o produto escalar, né? O produto escalar de duas funções vetoriais. E é muito semelhante também ao produto escalar de um vetor, né? Quando a gente ia calcular o produto escalar de um vetor, a gente multiplicava as componentes que estavam na mesma posição e depois somava todas essas multiplicações. Então, aqui, se eu tenho duas funções vetoriais, uma função f de t e uma função g de t, o produto escalar entre elas eu tomo o produto da função referente à primeira componente da primeira função, multiplicada pela primeira componente da segunda função, mais o produto das segundas componentes de cada função, ou seja, a segunda componente da primeira função vetorial multiplicada pela segunda componente da segunda função vetorial, mais no terceiro componente eu tenho o produto das terceiras componentes de cada função, a terceira componente da primeira função vetorial multiplicada pela terceira componente da segunda função vetorial. Então, calculando os produtos entre as componentes que estiverem na mesma posição e depois somando esses produtos, a gente tem o produto escalar de duas funções vetoriais. E aqui, como eu falei para vocês, a gente tem uma função vetorial e uma função qualquer. Então, é possível também fazer a multiplicação de uma função real, tá, por uma função vetorial. Então, aqui eu tenho uma função real f de t e a função vetorial f de t. Então, para fazer o produto de uma função real por uma função vetorial, basta fazer a distributividade, ou seja, multiplicar essa função real por cada um dos três componentes da função vetorial. Então, eu vou multiplicar a minha f de t pela primeira componente f1 de t, vou multiplicar a minha função real f de t pela segunda componente f de 2 e multiplicar essa função real f de t pela terceira componente da função vetorial f3. Lembrando que cada parcela acompanhada dos seus índices referente à posição
do componente. O índice I, referente à primeira posição, o índice J, referente à segunda posição, e o índice K, referente à terceira posição. E não esquecendo que o I é um versor, tá? Ou seja, é um vetor com comprimento igual a 1. Então, o I é o vetor de coordenada 1, 0, 0. O J é o vetor de coordenada 0, 1, 0. E o K é o vetor de coordenada 0, 0, 1. Isso relembrando o que a gente estudou nas disciplinas anteriores, tá? Domínio de funções vetoriais. Então, assim como a gente estuda o domínio das funções reais, tá? Também é importante determinar o domínio das funções vetoriais. E aí, enquanto uma função real, eu tinha apenas uma função. E o que a gente fazia para calcular aquele domínio? A gente pegava a indeterminação daquela função e retirava essa indeterminação. Ou seja, divisões por zero, então você tomava aquela divisão como diferente de zero, raiz de números negativos, então você fazia o domínio, garantia com que o domínio fosse uma raiz de um termo positivo. Então todas as definições eram que determinavam o domínio da função. Na função vetorial a gente vai ter essa mesma relação, com a diferença que a função vetorial eu vou ter mais de uma função, tá? Em geral a gente vai ter 3 funções, aí que a gente está considerando um espaço no R3. Toda essa disciplina, todas as questões, todas as atividades vão ser dentro do espaço R3, tá? Então, considerando o espaço R3, nós vamos ter 3 funções. E cada uma das 3 funções, considerando ela como uma função real, ela tem um domínio. Só que a função vetorial, como ela tem as 3 funções como componentes dessa função, então a gente tem que fazer a interseção dos 3 domínios. E aí o domínio da função vetorial vai ser a interseção desses 3 domínios, tá? Aqui a gente tem um exemplo. Então é uma função R de t, tá? Uma função vetorial R de t em que o primeiro componente é t ao cubo, o segundo componente é o logaritmo natural de 3 menos t, e o terceiro componente é R de t. Peço perdão porque bem que faltou a finalização do elemento do... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ocultar, deixa eu ver se eu consigo... não tem aqui para editar, né, a apresentação, mas tudo bem. Então, aqui a gente fecha aqui não é parênteses, né? Fecha o referente à posição do meu vetor, da minha função vetorial, tá? Então, eu quero determinar o domínio. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que olhar os 3 domínios de cada uma dessas funções. Então, o primeiro domínio, a primeira função, t ao cubo. Então, a função t ao cubo é uma função polinomial, tá? De grau 3. Então, essa função polinomial de grau 3, o domínio dela é o conjunto de todos os reais. Por quê? Porque não existe indeterminação. O t pode ser qualquer valor. Então, qualquer valor real, ele pode ser calculado de forma cúbica, né? Qualquer valor real que eu imagine, eu posso calcular ele de forma cúbica. Então, dentro do conjunto dos reais, o meu domínio aqui, ele é o próprio conjunto dos reais, tá? Já na segunda função, eu tenho o logaritmo natural de 3 menos t. O que ocorre? Por definição, o logaritmo ele deve ser positivo. Então, essa relação aqui do logaritmando, ela deve ser positiva, tá? Ele não pode ser negativo. Como não pode ser negativo, então 3 menos t tem que ser maior ou igual do que 0. Maior que 0, perdão. Tá? Se ele tem que ser maior do que 0, aqui eu passo 3 para outro membro, menos 3, ou menos t, perdão, maior do que menos 3, menos t maior do que menos 3, esse 3 passa para outro membro negativo, e aí o t negativo. Eu multiplico toda a expressão por menos 1 e ao fazer isso a desigualdade se inverte. Então eu vou ter que t vai ser menor do que 3. Tá? Então aqui meu intervalo para o meu domínio para a segunda função é que t tem que ser menor que 3.
Então, o domínio para a primeira função é os reais, todo o conjunto reais. O domínio para a segunda função é t tem que ser menor do que 3. Então, a interseção desses dois já é o conjunto dos reais, já é o t menor do que 3. Por quê? Aqui é o conjunto dos reais. Só que todo e qualquer número maior do que 3, ele não satisfaz a segunda. Então, por hora, o domínio, juntando só essas duas primeiras, é todos os reais até o 3. Passou de 3, né, maior ou igual a 3, já não pertence ao domínio. Aí a gente vai para a terceira função. Quando a gente vai para a terceira função, raiz de t. Qual é a determinação da raiz? O índice aqui da raiz, né, o radicando, ele tem que ser positivo. Se ele tem que ser positivo, então esse t tem que ser maior do que 0. No caso, ele tem que ser maior ou igual a 0. E aí, a gente tem t maior ou igual a 0. Eu vou juntar, então, os três. Aqui, t ao cubo, o domínio é os reais. ln 3 menos t, o domínio é t menor do que 3. E raiz de t, o domínio é t maior ou igual a 0. Quando a gente faz essa interseção, tá? Aqui eu já, só entre esses dois, tinha que ser qualquer número menor do que 3, mesmo que negativo. Bastaria ser menor do que 3, juntando esses dois primeiros. Só que a terceira tem que ser maior ou igual a 0. Então, juntando agora, eu tenho que ser maior ou igual a 0 e menor do que 3. Ou seja, o meu intervalo é todo t maior ou igual a 0 e menor do que 3. Então, esse aqui é o meu domínio da minha função vetorial r de t, tá? Então, em toda questão referente ao domínio, vocês vão ter que fazer essa relação, ou seja, analisar o domínio particular de cada função que é componente à função vetorial. E aí, a partir de cada um desses domínios, você toma a interseção deles. A interseção vai ser o domínio da função vetorial. Quanto ao limite, tá? Então, o limite de uma função vetorial, ele é praticamente a mesma relação que a gente tem para o limite de uma função que é uma função real, tá? Então, o limite de uma função vetorial, ele é definido tomando-se os limites de suas funções componentes, tá? Então, a única diferença do limite de uma função vetorial para o limite de uma função real é que lá a gente aplicava diretamente na função. Enquanto na função vetorial, não. Para mim calcular o limite da função vetorial, eu tenho que calcular o limite de cada uma das funções componentes. Então, percebam que como eu tenho 3 funções componentes, dentro de um cálculo de um limite de uma função vetorial, eu vou ter que fazer o cálculo de 3 limites, tá? Ou seja, o limite da primeira componente, o limite da segunda componente e o limite da terceira componente. Então, feito o cálculo dos 3 limites, aí eu vou ter, então, o limite da minha função vetorial, tá? E, lembrando, o cálculo de limite de funções vetoriais, ele vai obedecer às mesmas regras que os limites de funções reais, tá? Então, todas aquelas regras que nós estudamos também vão ser válidas para o cálculo de limite. Algumas das propriedades que, do mesmo jeito, também que eram aplicadas aos limites de funções reais e também vão ser aplicadas ao limite de funções vetoriais. Então, se a gente tem duas funções vetoriais, f de t e g de t, e h de t uma função escalar, tá? Definida no mesmo intervalo, aqui essa função escalar é uma função real. Então, se o limite da função, né, quando o t tende a um t0 for igual a a, e o limite da função g de t, quando o t tende a t0 for igual a b, e aí percebam aqui uma coisa, pessoal. No limite da função vetorial, a resposta sempre vai ser um vetor. Tá? Ó, limite de uma função vetorial, a resposta vai ser um vetor. Isso é perceptível aqui, ó. Quando você vai calcular o limite, ele continua sendo, ó, aqui a representação de vetor, ele continua sendo o limite,
Só que cada componente vai ser calculado o limite. Mas o limite de uma função vetorial, ele ainda é um vetor. Diferente de uma função real. Né? Quando a gente calculava o limite de uma função real, ele poderia ser um escalar. Né? Nesse exemplo aqui a gente tem uma função escalar. Um escalar é um número qualquer. Ou até uma própria função. Tá? Dependendo do exemplo. Oi? Desculpa interromper porque tem aluno querendo entrar. Ah, sim, perdão. Tá aqui mesmo. Deixa eu permitir. Eu não tinha visto. Obrigado. Tá? Autorizei. Sim, então a gente tem aqui as propriedades, tá? Do mesmo jeito. Lembrando que o limite de uma função vetorial, ele vai ser um vetor, tá? Já o limite de uma função real, ele vai ser aqui, no caso, um escalar. Então eu tenho aqui o limite da soma ou da diferença de duas funções vetoriais vai ser a própria soma ou diferença dos vetores resultantes desses limites. Tá? Então, quando eu calculo o limite de uma função vetorial, eu vou achar um vetor. Se eu quero calcular o limite de uma soma de funções vetoriais ou de uma subtração de vetoriais, nada mais vai ser do que a soma desses vetores quando eu fiz o cálculo dos limites de cada um deles. Do mesmo jeito é a multiplicação. Se eu quero calcular o limite de uma multiplicação, ou no caso aqui de um produto escalar, né, o limite de um produto escalar de duas funções vetoriais, nada mais é do que o produto escalar dos próprios vetores, tá? Dos vetores que são gerados a partir do cálculo individual do limite de cada função. Lembrando que aqui é um vetor, A é um vetor e B é um vetor. Então aqui eu vou calcular ainda o produto escalar deles. Lembrando que o produto escalar é primeira componente vezes primeira componente, mais segunda componente vezes segunda componente, mais terceira componente vezes terceira componente. Tá? Do mesmo jeito, se eu quero calcular o limite de um produto vetorial feito entre duas funções vetoriais, tá? O que eu tomo? O resultado disso vai ser o produto vetorial dos vetores gerados a partir do cálculo individual de cada uma dessas funções vetoriais. Ou seja, eu sei que o limite da função f de t é o vetor A e o limite da função vetorial g de t é o vetor V. Então, o limite do produto vetorial de f e g vai ser nada mais do que o produto vetorial do vetor A com o vetor B. Lembrando que o produto vetorial desses dois vetores vai ser o determinante da matriz formada por... Aí você vai ter uma linha com os índices que representam a posição do vetor I, J, K. Outra linha com os elementos do vetor A e outra linha com os elementos do vetor B. Tá? O determinante dessa matriz vai ser o produto vetorial. Já quando a gente tem uma multiplicação de uma função escalar por uma função vetorial, o limite nada mais vai ser do que o produto do limite dessa função escalar pelo produto dessa função vetorial. Ou seja, eu posso calcular separadamente o limite da função escalar e o limite da função vetorial e multiplicar esses resultados. Lembrando que nesse caso, a gente vai ter como resultado um escalar m multiplicado por um vetor A. E aí, a gente retorna ao que a gente aprendeu sobre multiplicação de escalar por um vetor, em que você faz a distributividade. Esse m ele vai ser multiplicado por cada um dos componentes do vetor A. Como a gente está considerando o campo sempre do R3 para essa disciplina, então no caso aqui o vetor m ele vai ser multiplicado por cada um das três componentes, pela componente I, pela componente J e a componente K. Então, continuidade. Uma função vetorial R, ela é contínua em A se e somente se, né, o limite da função vetorial, quando t tende a A, for o próprio cálculo de RA. Ou seja, eu acho que alguém pediu aqui para entrar, você só vê? Não, pediu. Por exemplo, se vocês forem recordar, a função, o limite da função real
2x mais 3 quando x tende a 2, nada mais era do que o cálculo de f de 2x mais 3, quando o x fosse 2. Ou seja, por quê? Porque a função era contínua e o cálculo do limite era igual ao cálculo de você fazer uma substituição da função. Ou seja, só tomando o valor de x no lugar de... aliás, o valor de 2 no lugar de x. Ou seja, só fazer a substituição do escalar. Tá? Então, isso ocorre por quê? Porque a função é contínua. Então, a função ela é contínua quando o valor da função num ponto é igual ao limite dessa função quando t tende a esse ponto. Tá? Mais alguém pediu para entrar? Show. Então, disso a gente conclui que uma função é contínua em A se somente se suas funções componentes... Só um minuto que mais alguém pediu para entrar. Suas funções componentes, elas também são componentes contínuas em A. O que isso quer dizer? Uma função vetorial. A função vetorial ela é um vetor, né, em que os seus componentes são funções. Então, se a gente está dentro de R3, a gente vai ter lá uma função vetorial com 3 componentes. 3 funções diferentes, uma função f, uma g e um h. Se a função vetorial é contínua, então, obrigatoriamente, ou seja, se, somente se, cada uma das 3 funções que compõem essa função vetorial, a função estiver lá no primeiro componente junto com i, a função estiver lá no segundo componente junto com j, e a função estiver lá no terceiro componente junto com k, essas 3 elas também vão ser contínuas. O que é ser, novamente, repetindo o que eu acabei de falar, por que ela vai ser contínua? Ou seja, calcular o limite dessas funções quando t tender a um ponto é o mesmo que calcular o f desse ponto, o g desse ponto e o h desse ponto. Tá? Então, é isso que esse teorema garante. Tá? Agora a gente vai para os exemplos. Então, seja a função vetorial f de t. Percebam que função vetorial, a gente tem um vetor, tá? Um vetor aqui com 3 componentes. Lembrando que no início eu falei que essa é uma representação, mas você também poderia fazer representação usando o ijk, ou seja, ficaria f de t igual a t ao quadrado, deixa eu só permitir, f de t igual a t ao quadrado i, mais 8 menos t ao cubo sobre 4 menos t ao quadrado j, mais ln de t, k. Seria uma outra representação desse vetor, tá? Nessa função vetorial. Mas aqui a gente tem essa representação na forma de vetor, então você pode usar qualquer uma das duas. Eu digo isso porque, dependendo do fascículo, você pode ter questões que têm um tipo de representação e questões que têm outro tipo de representação, tá? E ele quer que a gente calcule o limite quando t tende a 2. Então, o que a gente viu? Que para calcular o limite de uma função vetorial, eu vou ter que calcular o limite para cada uma das componentes. Ou seja, eu vou ter que calcular o limite da função t ao quadrado quando t tende a 2. Eu vou ter que calcular o limite da função 8 menos t sobre 4 menos t ao quadrado quando t tende a 2. E vou ter que calcular o limite da função, o logaritmo de t quando t tende a 2. Tá bom? E aí a gente vai ter que utilizar as regras de cálculo de limites que vocês já conhecem desde matemática 1. Então, aqui o que a gente tem? Se a gente for perceber, diretamente a função t ao quadrado ela é contínua. Por que ela é contínua? Porque o limite de t ao quadrado quando t tende a 2 vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Que era o mesmo que se eu calculasse f de t ao quadrado, sendo t igual a 2. Também daria 4. Tá? Ou seja, não há indeterminação. No terceiro componente, ln de t, é a mesma coisa. Ou seja, calcular o limite do ln de t quando t tende a 2, é ln de 2. Que seria a mesma coisa de calcular f de t igual a ln de t, né, ou f de 2 igual a ln de t.
Ou seja, onde tivesse t, eu colocaria 2, daria ln de 2. A mesma coisa. Então, essas duas são contínuas, certo? Então, basta calcular direto, não tem determinação. Só que quando a gente vai para a terceira, ó, essa função aqui ela não é contínua. Por quê? Porque quando a gente vai fazer calcular o f da função, né, ou seja, fazendo como considerando essa função real, e substituindo t por 2, eu vou ter 8 menos 2 ao cubo, 4 menos 2 ao quadrado, que vai dar 8 menos 8 sobre 4 menos 4. Ou seja, vai dar 0 sobre 0. Isso é uma indeterminação. Como é indeterminação, então o limite vai ser diferente da função, né, porque a função a gente não vai conseguir calcular. Então a gente vai ter que utilizar alguma regra para fazer o cálculo desse limite. Aí a gente volta lá para a regra de L'Hopital, né? A regra de L'Hopital diz o quê? Que quando eu tiver uma indeterminação, né, tem alguns tipos de indeterminação. Uma delas é quando eu tenho 0 sobre 0, eu posso, para me calcular o limite, basta eu calcular o limite da derivada da de cima e o limite da derivada da de baixo. Então, se eu tenho indeterminação 0 sobre 0 e eu quero calcular o limite, eu calculo o limite da derivada da de cima, divido pelo limite da derivada da de baixo. Quando a gente faz isso, ó, quem é a derivada da de cima? 8 menos t ao cubo. A derivada de 8 é 0. A derivada de menos t ao cubo é menos 3t ao quadrado. Já embaixo, eu tenho a função 4 menos t ao quadrado. Quem é a derivada de 4 menos t ao quadrado? Derivada de 4 é 0. Derivada de menos t ao quadrado é menos 2t. Então vai ficar menos 3t ao quadrado sobre menos 2t ao quadrado. Menos com menos simplifica, vira mais. Então tem um limite de 3t sobre 2. Quando t tende a 2, substituo agora por 2. 3 vezes 2, 6. Dividido por 2, 3. Então o limite aqui dessa função aqui vai ser igual a 3. Agora, eu quero o limite da minha função vetorial. Então a minha função vetorial limite é um novo vetor, tá? O limite da primeira componente, que é de t ao quadrado, o limite é igual a 4. O limite da segunda componente, que a segunda componente é 8 menos t ao cubo, dividido por 4 menos t ao quadrado, o limite é igual a 3. E o limite da terceira componente, que é ln de t, que o limite é igual a ln de 2. Está aqui a minha resposta. Então, o limite da minha função vetorial f de t é o vetor 4, 3, ln de 2. Tá? Outro exemplo. Eu tenho uma função f de t é elevado a 2t, a função vetorial, tá? ln logaritmo natural de t mais 1, 3t. Já a função vetorial g de t igual a seno de 2t, 2t mais 1 e t mais 1 ao quadrado. E aí ele quer que a gente calcule o produto escalar, o limite do produto escalar de f e g. Então, a primeira coisa, o limite do produto escalar tem duas maneiras. Ou você pode calcular o limite separado de cada uma, achar dois vetores e calcular o produto escalar, ou pode fazer dessa forma como aqui está posto, já fazendo o produto escalar diretamente em cada uma. Que é o produto escalar? É o primeiro componente multiplicar pelo primeiro componente, segundo componente com o segundo componente e terceiro componente com o terceiro componente. Tá? Então, qualquer um dos dois, você chega na mesma resposta. Então, dessa forma aqui, eu tenho que calcular o limite da primeira componente. E aqui está faltando, ó. É o limite da primeira componente mais o limite da segunda, viu? Mais o limite da terceira, tá bom? Então, o que a gente vai ter aqui? É o limite dessa componente. Lembrando que também eu posso fazer aplicando o limite de cada um, ou a gente pode fazer todas as parcelas, e aí, por último, fazer o cálculo do limite aqui também. Qualquer um dos dois vai dar a mesma resposta. Então, aqui eu tenho, a primeira componente é elevado a 2t, e a primeira componente da função g é seno de 2t. Então, eu vou ter e elevado a 2t vezes seno de 2t,
mais segunda componente, né, da primeira função com segunda componente da segunda função. Logaritmo natural de t mais 1 multiplicado por 2t mais 1. Tá aqui, tá? Agora, minha terceira parcela é a terceira componente da primeira função, 3t, multiplicado pela terceira componente da minha segunda função, t mais 1 ao quadrado. E agora eu vou calcular o limite. O que ocorre? Todas essas funções aqui, elas vão ser contínuas, tá? Ou seja, a gente não tem determinação quando o x é 2. Não há indeterminação porque aqui o x é 2 vai dar positivo. Aqui uma função polinomial, ela é sempre contínua, qualquer função polinomial é contínua. Função trigonométrica aqui também vai ser contínua. Função polinomial, toda função polinomial é contínua. Função polinomial, toda função polinomial é contínua. Então, como as 6 são contínuas, basta aplicar diretamente o limite de cada uma delas, ou seja, substituir o t por 2. Então, aqui vai ficar e elevado a 2 vezes 2, é elevado a 4, tá? Aqui, ó, é 4 referente, tá? O segundo, eu tenho seno, isso aqui, vezes seno de 2, a quando o x aqui, no caso aqui não é x, viu, pessoal? É t, tá bom? Foi erro de digitação meu aqui. Quando t tende a 2, então eu vou ter 2 elevado a 2 vezes 2, então vai ficar e elevado a 4, tá? Não tem o t aqui, vezes seno de 2 vezes 2, seno de 4, mais ln de, aí aqui eu vou ter o t igual a 2, então 2 mais 1 vai dar 3, ln de 3, t aqui também, substituindo t por 2, não é x, perdão, aqui, tá? Então 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, por isso que 5 é ln de 3, mais 3 vezes t, aqui eu tenho t, então 2, vai ser 6 vezes t, tá? Aqui vai ser, só um minuto que alguém pediu para entrar. Pronto. Então deixa eu só, aqui eu vou ter 3 vezes 2, que vai dar 6, e aqui eu vou ter, ó, 2 mais 1, 3 ao quadrado, tá? Então aqui vai dar 9. Aqui deve ter sido erro de digitação meu aqui, porque aqui vai dar o t igual a 2, 3 vezes 2, 6, tá? E aqui vai ter 2 mais 1, vai dar 3. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 6 vai dar 27, tá? Então aqui vai ser o resultado elevado a 4, seno de 4, mais 5 ln de t, ln de 3, mais 3t ao cubo, mais, se eu não me engano, aqui acho que deu 27, tá bom? Foi só a digitação que eu esqueci de colocar. Isso, visto limites, agora a gente vai para derivada, tá? Então, a relação de derivadas de funções vetoriais, ela é muito semelhante à derivada de funções reais, né? As funções que vocês viram em Matemática 1, e até também a gente viu um pouco, relembrou, na unidade 2, tá? Aliás, na unidade 1. Então, seja uma função vetorial, a derivada da função vetorial, ela vai ser também calculada pelo limite. O limite de quem? F de t mais a variação de t, menos f de t, dividido pela variação de t. Quando essa variação de t tende a 0. Para todo t em que for existir o limite, tá? Se a derivada existir em todos os pontos de intervalo, então dizemos que a função ela é diferenciável nesse intervalo. Ou seja, para mim calcular a derivada de uma função vetorial, assim como foi no limite, eu tenho que calcular a derivada de cada uma das componentes. Como a gente está trabalhando em R3, cada uma das 3 componentes. A derivada da primeira, derivada da segunda, derivada da terceira. Só lembrando que aqui a gente tem a representação com o componente. Ó, o I referente ao primeiro componente, o J referente ao segundo e o K referente ao terceiro, que são os vetores. Uma outra forma de representar seria aquela no formato de vetor, onde você teria o primeiro componente sendo a primeira função, o segundo componente a terceira função, né, no caso já derivada, e o terceiro componente a terceira função também já derivada, ok? Então, dito isso, já que é
do mesmo jeito como é feito o cálculo de derivada de função real, é também feito o cálculo de derivada de função vetorial. Então aqui a gente tem um exemplo. Tem uma função vetorial 1 mais t ao cubo i mais t elevado a menos tj mais seno de 2tk. Lembrando que, pessoal, não confundam. Sempre a variável, né, referente à função vetorial, ela vai estar aqui, ó, descrita na função vetorial. Em geral é t, mas pode acontecer de ser outra, tá? Mas na maioria dos casos, até para as aplicações serem referentes ao tempo, são t. Então, já esse i, j e k, não esqueçam, eles não são variáveis. Aqui eles são os vetores que designam o componente do vetor, tá? Então, eu sei que uma determinada relação é referente ao primeiro componente do vetor, porque ela está acompanhada de i, é referente à segunda componente, que está acompanhada de j, e referente à terceira, que está acompanhada de k. E só lembrando, o i, ele é o vetor 1, 0, 0, o vetor j é o vetor 0, 1, 0, e o vetor k é o vetor 0, 0, 1, tá? Se vocês não lembrarem disso, basta verem a disciplina que a gente teve antes de matemática 1, se eu não me engano, acho que era cálculo vetorial, tá bom? Então, de acordo com o teorema 2, que é o teorema que a gente viu anteriormente, para a gente calcular a derivada dessa função, basta a gente calcular a derivada de cada uma dessas componentes. Então, ou seja, eu vou derivar a primeira, que é a derivada de 1 mais t ao cubo. Derivada de qualquer constante é 0. Derivada de t ao cubo é 3t ao quadrado. Então, 3t ao quadrado. Lembrando que o i é só o elemento que indica o componente, é o vetor que indica o componente, tá? Primeiro componente. Então, 3t ao quadrado i. Mais, aí, se eu quero a derivação, né, é vetorial, eu vou derivar a segunda. Aqui, ó, a gente tem um produto, né? Então, se a gente tem um produto, a gente tem que utilizar a regra da derivada do produto. E aí, pessoal, vale as mesmas regras que vocês viram em matemática 1, tá? Que é a derivada do produto? É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Então, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, o que a gente tem? A gente vai derivar o primeiro. Que é a derivada de t? É 1. Derivada do primeiro vezes o segundo. Vai dar 1 vezes e elevado a menos t. Então, 1 vezes e elevado a menos t é e elevado a menos t, tá? Mas, agora eu vou pegar o primeiro, que é t, vezes a derivada do segundo, derivada de e elevado a menos t. Mas e elevado a menos t não é uma função composta. Eu tenho a função e elevado a u, onde o u é menos t. Então, nessa relação, derivada da função composta é a derivada da interna, vezes a derivada da externa. Então, a derivada de E, né, da derivada do número de Euler, é o próprio número de Euler, é uma derivada básica. Então, aqui fazendo o cálculo da derivada de E elevado a menos t, a derivada da interna, derivada de menos t, é menos 1, e a derivada da externa, que é de E elevado a u aqui, o u sendo igual a menos t, é elevado a u, ou seja, E elevado a menos t. Então, essa multiplicação vai dar igual a menos E elevado a menos t. Juntando isso, a primeira deu igual a E elevado a menos t. Ou deu t, a primeira deu E elevado a menos t, porque a derivada de t é igual a 1. A segunda é a primeira, né, vezes a derivada da segunda. Então, é t vezes menos E elevado a menos t. Então, vai dar menos t elevado a menos t. Juntando, você tem aqui, ó, é porque aqui está distribuído, ó, 1 vezes E elevado a menos t, que é a derivada da primeira vezes a segunda, e menos t vezes E elevado a menos t, que é a primeira vezes a derivada da segunda, usando aqui a derivada do produto. Qualquer coisa depois, refaçam esses cálculos no caderno. Vocês vão ver como vai dar isso aqui, tá? É só usar a derivada do produto. Aqui é só porque o E elevado a menos t está colocado em evidência, tá? Mas vocês podem fazer direto, vai ficar 1 vezes E elevado a menos t elevado a menos t, j. É só colocar o parênteses no início e no final, fica a mesma coisa, tá bom? Já aqui a gente tem a derivada de seno de 2t. É a mesma coisa, derivada da função composta. É a derivada da interna vezes a derivada da externa. Quem é a função interna aí? 2t. Quem é a função externa?
seno de U. O U seno esse 2t. Então, aqui a derivada da função 2t é 2. Está aqui. Então, lembrando que é a regra da cadeia, a derivada da interna vezes a externa. A derivada da interna é derivada de 2t, que é igual a 2. E a derivada da externa? Seno de U. Que é a derivada de seno de U? Cosseno de U. Mas U é 2t, né? Então, cosseno de 2t. Logo, 2 cosseno de 2t. Como eu estou na terceira componente, K. Está feito aqui meu cálculo de derivada. Então, derivadas, vocês, para fazerem o cálculo, vocês vão fazer sempre do mesmo jeito como vocês faziam o cálculo de derivadas de funções reais. Com a diferença que, na função vetorial, tem que se fazer o cálculo da derivada de cada uma das componentes. E, chegando já para o final, a integral. Então, como é que a gente vai calcular a integral de funções vetoriais? E aí, integral de funções vetoriais também segue a regra de derivada e de limite. Se a derivada é dada a partir do limite e a integral é o processo de descobrir qual foi a função que foi derivada, tá? E se a derivada e o limite de funções vetoriais eram iguais a derivadas e limite de funções reais, é normal que isso aconteça para integrais de funções vetoriais também. Ou seja, vai satisfazer as mesmas regras que vocês utilizaram, que vocês aprenderam em Matemática 1. Todos os cálculos de integral valem também para funções vetoriais. Qual é a diferença? A diferença é que função real, você integrava uma função. Uma função vetorial, ela é um vetor composto de funções. Então, você vai ter que integrar cada uma das funções. Então, nesse caso, a gente vai ter 3 funções para integrar, quando a gente vai integrar uma função vetorial. Tá? Ou seja, eu integro a função da primeira componente I, integro a função da segunda componente J e integro a função da terceira componente K. Lembrando que aqui são integrais definidas. Então, eu tenho que fazer também o cálculo da integral definida, ou seja, o f de B menos f de A, para todas elas, tá? Exemplo, tá? Para a gente poder finalizar a parte de conteúdo. Então, eu tenho uma função 2 cosseno de TI, uma função vetorial, mais seno de T, mais 2T, tá? Essa função, quero integrar ela, o que eu faço? Eu vou integrar cada um dos componentes. O primeiro componente é 2 cosseno de T. Então, o que é a integral de 2 cosseno de T? Por regra da integral, a integral da constante sai. Então, o 2 pode sair da integral sem problema, ele vem para cá. Que é a integral do cosseno? A integral do cosseno é o seno. Então, eu tenho 2 seno de T. O I aqui é só o elemento que indica o componente, tá? Ele não entra aqui na integração e nem tampouco ele é uma outra variável, uma segunda variável. A gente não está trabalhando funções de várias variáveis. Aqui é só uma variável, só a variável T, tá? O I, o J e o K, eles são apenas os vetores que indicam a posição da função dentro do vetor, tá bom? Aí na segunda função, vou integrar seno de T. O que é a integral de seno de T? É uma integral direta, né? Basta ter uma tabela de integrais, vocês devem saber já isso. Que é a integral de seno de T menos cosseno de T, tá? J aqui é só a posição. E por último, vou integrar aqui 2T do mesmo jeito. O 2 ele sai da integral, né? Porque é constante. Que é a integral de T? T ao quadrado sobre 2. Esse 2 que saiu vai simplificar com 2 de baixo, vai ficar apenas T ao quadrado, K. E esse C? C é a constante que ele sai de todo o processo de integração. Então, todo o processo de integração ele sempre vai criar uma constante, por quê? Porque essa constante, nós vimos lá em Matemática 1, no processo de derivação, ele vai virar zero, quando você faz o processo inverso que é derivada. A derivada de constante é zero. Por isso não aparece na função, tá? Mas ele sempre aparece aqui. Quando a gente vai fazer o cálculo da integral definida, o C desaparece. Por quê? Porque o C vai ser subtraído quando eu calcular o f de A menos o f de B. Aí ele vai se cancelar.
Nesse caso, a questão pede para calcular a integral de RT no intervalo de 0 a π sobre 2. Então, para calcular uma função, a integral de uma função vetorial dentro de intervalo, eu vou utilizar aquela propriedade que é do teorema fundamental do cálculo. Que é o que? Eu vou calcular no caso o R, né? O R de π sobre 2 menos o R de 0. Então, eu vou pegar essa função aqui, vou substituir t por π sobre 2, menos, vou pegar a função, vou substituir t por 0 e vou calcular. Então, vamos lá. Calculando o R da função para π sobre 2. Então, vai ser 2 seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2, π sobre 2 é 90 graus. Tá? O π é 180. Então, quanto que é o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 é o seno de 90 graus, é igual a 1. Se vocês não lembrarem disso, basta vocês estudarem o ciclo trigonométrico. Tá? No ciclo trigonométrico, seno e cosseno, vocês vão ver. Então, o seno de 90 graus é igual a 1. Então, 2 vezes 1 eu vou ter 2. Por isso que eu vou ter 2i. Menos cosseno de t, cosseno de π sobre 2. Cosseno de 90 graus. Quanto que é o cosseno de 90 graus? É 0. Tá? Então, o cosseno de 90 graus vai ser 0. Ah, professor, mas apareceu um j aqui. Calma, a gente está calculando o f de π sobre 2. Então, vai dar 2i mais 0j, e zerou aqui, tá? Agora, de t ao quadrado. Substituindo por π ao quadrado. Π, aí vai ficar π sobre 2 ao quadrado. Então, vai ficar π ao quadrado sobre 4. Então, π ao quadrado sobre 4. Isso foi o f de b. Tá? O f do de cima. Agora, eu vou calcular o f do de baixo. Ou seja, onde tem t, eu vou substituir por 0. E aí, o que vai ter? 2 vezes seno de 0. Quanto que é o seno de 0? É 0. Então, 2 vezes 0 é igual a 0. Vai cancelar. Então, vou ficar apenas com 2i da primeira mesmo. E aqui no j, é cosseno de 0. Quem é o cosseno de 0? Aqui o cosseno de 0 é igual a 1. Cosseno de 0 é igual a 1. Ah, então aqui eu vou ter menos 1. Mas por que está mais 1? Porque a fórmula é o f de b menos o f de a. Então, o menos da fórmula com esse menos, menos com menos, mais. Então, vai ficar 1j. O primeiro tinha dado 0, o segundo deu 1j. Agora, o terceiro aqui, ó, substituindo o t ao quadrado por 0. Vai ficar 0 ao quadrado, que é 0. Então, no primeiro tinha ficado π ao quadrado sobre 4, mais 0 dá π ao quadrado sobre 4k. Então, essa é a nossa integral. Tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E as dúvidas vocês podem colocar depois no chat e no fórum. Tá?